Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1186, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1186, atualizada. Primeiro jogo Alianza Lima e São Paulo. O Alianza Lima está em terceiro colocado e o São Paulo está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Alianza Lima, um empate e nenhuma vitória do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Alianza Lima nós temos 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo coluna 2. Segundo jogo Vitória e Defensa e Justicia. O Vitória está em terceiro colocado e o Defensa e Justicia está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Vitória, um empate e nenhuma vitória do Defensa e Justicia. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Defensa e Justicia nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vitória coluna 1. Terceiro jogo Carabobo e Botafogo. O Carabobo está em quarto colocado e o Botafogo está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Carabobo, nenhum empate e uma vitória do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Carabobo nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Botafogo coluna 2. Quarto jogo CRB e Cuiabá. O CRB está em sétimo colocado e o Cuiabá está em terceiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do CRB, 2 empates e 4 vitórias do Cuiabá. Já nos últimos 5 jogos do CRB nós temos 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de CRB coluna 1. Quinto jogo Corinthians e América de Cali. O Corinthians está em terceiro colocado e o América de Cali está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Corinthians, um empate e nenhuma vitória do América de Cali. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o América de Cali nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Corinthians coluna 1. Sexto jogo Fortaleza e Colo-Colo. O Fortaleza está em terceiro colocado e o Colo-Colo está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Fortaleza, nenhum empate e uma vitória do Colo-Colo. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 4 empates e uma derrota. Já o Colo-Colo nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fortaleza coluna 1. Sétimo jogo Atlético Clube e Vila Nova. O Atlético Clube está em 18º colocado e o Vila Nova está em quarto colocado na tabela. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Clube nós temos uma vitória e 4 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate coluna do meio. Oitavo jogo Boston River e Independiente. O Boston River está em segundo colocado e o Independiente está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Boston River,
nenhum empate e uma vitória do Independiente. Já nos últimos 5 jogos do Boston River nós temos 5 vitórias. Já o Independiente nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Independiente coluna 2. Nono jogo, Academia Puerto Cabello e Vasco da Gama. O Academia Puerto Cabello está em 4º colocado e o Vasco da Gama está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Academia Puerto Cabello, nenhum empate e uma vitória do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Academia Puerto Cabello nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 10º jogo, Bahia e Nacional. O Bahia está em 1º colocado e o Nacional está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Bahia, nenhum empate e nenhuma vitória do Nacional. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 5 vitórias. Já o Nacional nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Bahia coluna 1. 11º jogo, Sampaio Correia e Imperatriz. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Sampaio Correia, 5 empates e 5 vitórias do Imperatriz. Já nos últimos 5 jogos do Sampaio Correia nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Imperatriz nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Sampaio Correia coluna 1. 12º jogo, Universidad Chile e Estudiantes. O Universidad Chile está em 1º colocado e o Estudiantes está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Universidad Chile, nenhum empate e nenhuma vitória do Estudiantes. Já nos últimos 5 jogos do Universidad Chile nós temos 4 vitórias e uma derrota. Já o Estudiantes nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Universidad Chile coluna 1. 13º jogo, Cerro Porteño e Palmeiras. O Cerro Porteño está em 2º colocado e o Palmeiras está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Cerro Porteño, nenhum empate e 6 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do Cerro Porteño nós temos 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras coluna 2. 14º jogo, Central Córdoba e Flamengo. O Central Córdoba está em 1º colocado e o Flamengo está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Central Córdoba, nenhum empate e nenhuma vitória do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Central Córdoba nós temos uma vitória e 4 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Flamengo coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.